Bom, eu vou pedir licença para falar daqui, porque eu estou com muito papel, vai ser mais fácil. Queria agradecer muito o convite da Associação dos Funcionários, esse convite gentil para estar aqui hoje conversando um pouco com vocês sobre criminalização de atos de ofício. Queria dizer da minha satisfação de estar aqui nessa mesa, capitaneada pelo Lucas, que é um companheiro muito importante nessa trincheira aí difícil que a gente enfrenta hoje, de tentativa de refrear o avanço do Estado de Polícia e consolidar o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, no que a OAB tem sido uma parceira absolutamente fundamental. Queria dizer da minha satisfação de estar aqui com a Alice, com quem eu tive a honra e o prazer de estudar na faculdade. Tudo que o Lucas falou dela é verdade mesmo, né? Primeira aluna da classe, depois a primeira no concurso, enfim, tudo mais. É realmente muito legal estar dividindo essa mesa com ela e estar revendo ela depois já de alguns anos. Queria saudar também a doutora Flávia, dizer da minha satisfação de estar aqui dividindo esse espaço. Bom, o Brasil hoje vive um momento de transformação, né? Isso é absolutamente inegável. E nessa minha frase não vai nenhum juízo de valor, né, antecipado, né? O Brasil vive um momento de transformação em todos os cenários. Essa quadra histórica específica que a gente experimenta hoje é uma quadra histórica muito delicada, né? As coisas estão se transformando, as coisas estão acontecendo. E ainda na última reunião do Conselho, Lucas, eu brincava lá com o pessoal da Ordem, porque estava lá o presidente da Comissão de Direito do Trabalho e o presidente da Comissão de Direito Previdenciário, né? Eu brinquei com eles e falei, olha, a reforma trabalhista acabou com o direito do trabalho, né? Então a Comissão de Direito do Trabalho vai ter que se chamar Comissão do Direito da Prestação de Serviço, né? E a reforma previdenciária está acabando com o direito previdenciário, então vai se chamar Comissão do Direito dos Fundos de Previdência. E aí, Lucas, a comissão das estatais vai ficar como? Vai ficar a comissão dos empregados das empresas privatizadas. Porque é um momento de transformação. E essa transformação, ela gera impactos em todos os setores, todos os segmentos, especialmente naqueles segmentos que têm algum tipo de interseção com o Estado brasileiro, né? E é o caso de vocês aqui, é o caso da realidade do BNDES. Então, me incumbiu falar um pouco de criminalização de atos de ofício e da minha experiência na Operação Bullish. Bom, a Operação Bullish todos vocês conhecem, né? Foi deflagrada a pretexto de investigar operações supostamente irregulares atribuídas ao corpo técnico do banco, e ela está aí se desenvolvendo, agora está em grau de recurso, enfim, eu vou explicar tudo para vocês. E eu tentei identificar as causas desse movimento que acontece hoje no Brasil relativamente à criminalização de atos de ofício. É claro que ele está inserido num contexto amplo, né, de criminalização do cotidiano, né, de uso do direito penal como instrumento de luta política. Não apenas do direito penal, mas também o uso das agências públicas, das agências de Estado como instrumento de luta política, né? Bom, quem duvida que as agências do Estado brasileiro estão sendo deliberadamente utilizadas como instrumentos de luta política, basta ler o Diário Oficial hoje e ver a portaria que o ministro da Justiça fez sobre expulsão de cidadão estrangeiro, deportação de cidadão estrangeiro. Então, se alguém tinha alguma dúvida sobre isso, acho que as dúvidas se dissiparam todas com a leitura do Diário Oficial hoje. Então, a gente tem que ter clareza que esse processo de criminalização de atos de ofício, ele está inserido nesse contexto amplo de criminalização do cotidiano, né? É claro que a criminalização de atos de ofício diz respeito mais diretamente a vocês. E a outras categorias também, a outros segmentos também. Isso nasce, gente, em primeiro lugar, desse contexto de criminalização ampliado, desse contexto de recrudescimento do Estado de Polícia e de mitigação do Estado de Direito, né? O Estado de Polícia e o Estado de Direito são como duas bexigas de ar que convivem numa caixa de madeira, né? À medida que o Estado de Polícia cresce, invariavelmente o Estado de Direito diminui. À medida que o Estado de Direito cresce, invariavelmente o Estado de Polícia diminui, né? Não tem jeito, eles são sempre inversamente proporcionais. O desafio de uma democracia é manter a bexiga do Estado de Direito sempre mais cheia do que a bexiga do Estado de Polícia. Mas eles vão sempre conviver ali em tensão.
né? A qualidade da democracia de um país se mede justamente pela capacidade dela de refrear os instintos policialescos das agências de Estado, né? Porque é um pouco natural isso, né? Bom, portanto, a segunda causa que eu tento identificar para esse processo de criminalização dos atos de ofício tem a ver com, relativamente ao banco, né? Incompreensão relativa à dinâmica do mercado de capitais e do próprio banco. Quer dizer, o que a minha experiência com a Operação Bullish me mostra é muito isso. Da onde que parte essa tentativa de criminalizar atos de ofício atribuídos a técnicos do banco? Parte, sobretudo, da incompreensão dos órgãos de controle acerca da dinâmica de mercado de capitais e acerca da própria dinâmica de funcionamento do banco. Embora os órgãos de controle brasileiros sejam ocupados por pessoas que ocupam carreiras, né, muito bem remuneradas, eles são despreparados. Eles são absolutamente despreparados. São muito despreparados, sobretudo, para lidar com aspectos relacionados à gestão, né? O controlador, ele não tem essa vocação. E por não ter essa vocação, por não deter conhecimentos básicos sobre processos de gestão, sobre construção de decisão, sobre decisão colegiada, sobre operações financeiras, etc. e tal, ele acaba extraindo conclusões equivocadas. Isso ficou muito claro na Operação Bullish, né? Se vocês lerem a denúncia da Operação Bullish, vocês identificam ali, não só a denúncia, mas também a representação que deu origem àquela famigerada condição coercitiva, as buscas e apreensões e tudo mais. Se vocês lerem essas peças, vocês vão ver com muita clareza que elas são escritas por pessoas que não detêm conhecimento básico do funcionamento do mercado de capital no Brasil e menos ainda do funcionamento do banco, das especificidades do banco, do organograma do banco, das funções dos técnicos que estão no banco, né? São pessoas que não detêm conhecimento básico sobre isso. E ainda que não detenha conhecimento básico sobre isso, se arrisca a formular acusações absolutamente levianas, despropositadas e sem base racional, lógica, de justa causa alguma, a pretexto de, enfim, corrigir condutas, né? Então, essa é uma causa. A outra causa tem a ver com a incompreensão relativa ao papel do BNDES na execução da política econômica. Isso está muito claro. Quer dizer, os órgãos de controle que investigam a atividade do banco, eles não entendem o que o banco tem que fazer. Eles não entendem o papel do BNDES na dinâmica econômica brasileira. Eles não têm essa compreensão, eles não entendem que o BNDES é mandatador. Eles não entendem que o BNDES, os técnicos do BNDES estão aqui para executar uma política que é definida por agentes políticos, mas que, no entanto, os técnicos são técnicos, né? A política ela é desenhada pelos órgãos que detém legitimidade popular e democrática para desenhar a política. Mas ela não é executada por eles. Por que ela não é executada? Porque o presidente da República também não entende mercado de capital. Porque, enfim, o presidente da República não tem que entender de operação financeira, né? Mas ele delega, no uso da sua atribuição, no uso legítimo da sua atribuição, ele delega ao banco determinadas funções, né? Que pode ser, por exemplo, financiar um programa de privatização de empresas, mas que também pode ser, eventualmente, financiar um programa de fortalecimento da indústria nacional do setor de frigorífico, por exemplo, como que a gente viu acontecendo recentemente, né? A definição da política é papel do político, e a execução da política é papel do técnico. Então, é importante que o órgão de controle compreenda isso, né? E eles não compreendem, isso está muito claro na construção das acusações. E falta-lhes até essas noções básicas de política e economia, né? A partir do momento que eles não detêm essas noções básicas de política e economia, é que se estabelecem essas confusões. E há, sem dúvida nenhuma, um despreparo dessas agências de controle na medida em que elas, por exemplo, não conseguem, por exemplo, ler documentos internos do banco, extrair dali conclusões aproveitáveis do ponto de vista de uma investigação criminal, por exemplo, né? Quando vocês, por exemplo, escrevem as informações padronizadas, os relatórios internos, os pareceres, etc. e tal, vocês não estão escrevendo aquilo para um órgão de controle. Vocês geralmente estão escrevendo aquilo para subsidiar a realização de uma operação, né? Para subsidiar o processo de tomada de decisão do gestor,
para subsidiar a compreensão da diretoria que vai tomar a decisão definitiva acerca daquele tema, né? E o problema é que esses papéis, esses documentos são lidos anos e anos depois e tenta-se extrair dali indícios de crime, omissões, apontamentos de irregularidades, né? Sem que se tenha a compreensão de que aquele documento não foi escrito para isso, não foi escrito a esse pretexto, foi escrito dentro de um outro contexto, foi escrito numa realidade onde não se pensava que o Ministério Público Brasileiro dedicaria tempo, energia, enfim, e força para criminalizar atos de ofício do corpo técnico de um banco de investimento, né? Então, tem esses pontos. E a gente vive um problema muito sério, que é o seguinte: há uma confusão de competências, né, entre o Ministério Público e os demais órgãos de controle. Não há clareza até onde os órgãos de controle podem ir e até onde o Ministério Público pode ir. Isso tem um pouco a ver com o desenho constitucional do Ministério Público, desenho legal do Ministério Público, né, que é um desenho mesmo muito confuso. O Ministério Público é uma instituição que foi completamente redesenhada na Constituição de 88, o Ministério Público Brasileiro, e foi construído ali como uma espécie de um quarto poder, né? Eles não são judiciário, não são legislativo, enfim, não deveriam ser executivo, mas estão ali um pouco ligados ao poder executivo, mas têm autonomia, têm liberdade total, completa e absoluta, e, o que é especialmente grave, não respondem pelos seus atos, né? Os procuradores da República, os promotores de justiça, não respondem por denúncias mal feitas, não respondem por acusações desfundamentadas, né? Pode haver, é o caso da Bullis, por exemplo, a gente tem uma acusação que ela é tão mal fundamentada que ela foi rejeitada antes do processo começar, né? Você vê, a denúncia relativamente ao corpo técnico do banco, a denúncia foi rejeitada, né? Não houve sequer citação para apresentação de defesa. Houve uma decisão de rejeição, não houve o início do processo propriamente dito. Isso por quê? Porque é uma denúncia absolutamente carente de justa causa. Haver oferecido uma denúncia absolutamente carente de justa causa, de alguma forma, gerará algum grau, algum nível de responsabilidade para os subscritores daquela denúncia? Não. Não gerará nenhum nível de responsabilidade, né? Por quê? Porque esse é o desenho constitucional e legal do Ministério Público Brasileiro, que é uma espécie de um superpoder que interage hoje com qualquer segmento da economia, interage hoje com qualquer agência estatal, seja privada, enfim, é uma espécie de uma instituição onipresente, que pode falar o que ela quiser, que pode apontar o erro que ela quiser, que pode sugerir a correção que ela quiser, mas que não tem responsabilidades com gestão, não tem responsabilidades com entrega de resultado, não tem responsabilidades com um programa de financiamento, não tem responsabilidades, enfim, com produção de políticas públicas, né? Não tem nenhuma responsabilidade, né? Tem responsabilidades muito mal definidas, muito mal desenhadas. E isso abre um espaço muito grande, muito preocupante para abuso de poder. E hoje no Brasil a gente vive um pouco esse cenário de abuso de poder. O Fábio falava aqui, na fala dele, sobre a circunstância de que no Brasil você não tem o crime de hermenêutica, né? E que, no entanto, não é raro que as agências, os órgãos de controle, as agências do sistema penal, tentem criminalizar advogados em função de pareceres, né? Em função de opiniões advocatícias emitidas dentro de um determinado contexto, né? Sem dúvida alguma foi isso que aconteceu com os advogados conduzidos na Operação Bullis, né? Eles foram conduzidos, embora eles não tenham sido incluídos na denúncia, eles foram conduzidos coercitivamente. Foram ali tratados como se investigados fossem, né? Por quê? Por causa do teor das opiniões legais que eles produziram, né? Essas opiniões legais elas foram criminalizadas para poder servir como pretexto para o ato de força, que foram aquelas condições coercitivas. Mas, como o Fábio dizia, não existe o crime de hermenêutica, né? A circunstância de você não poder responsabilizar um advogado em função do conteúdo do seu parecer jurídico é a mesma pela qual você não pode criminalizar um juiz pelo conteúdo da sua sentença. Um juiz não pode ser criminalizado porque ele decide do jeito A, B ou C, né? Claro, salvo se você identificar que ele decidiu do jeito A, B ou C porque ele recebeu uma grana, ou motivado por razões espúrias, né? Mas tirando esse tipo de contexto, você não pode criminalizar uma sentença judicial. Seria crime de hermenêutica,
né? É a mesma razão pela qual você não pode criminalizar uma decisão judicial, você não pode criminalizar um parecer advocatício. É absolutamente simples assim. Né? Por quê? Porque parecer advocatício é ato de ofício, tal e qual decisão judicial também é ato de ofício. Né? O que é ato de ofício? Ato de ofício é o ato inerente ao exercício da profissão. Isso é um ato de ofício. Né? Qual que é o ato? O que um juiz faz por excelência? Emite decisões. O que um advogado faz por excelência? Emite opiniões legais, produz peças jurídicas, faz petições. Quando você criminaliza advogados por causa da petição que ele fez, por causa da manifestação que ele fez, por causa da opinião legal que ele emitiu, você está acessando esse famigerado crime de hermenêutica. E esse raciocínio não serve só para os advogados, não. Serve para outros gestores, outros técnicos do banco que trabalham numa dinâmica semelhante. Né? Afinal de contas, quando vocês estão ali construindo uma operação, por exemplo, de equity, enfim, avaliamos que é interessante, nesse momento, o banco investir num determinado segmento da economia e vamos, então, subscrever determinadas ações através de uma operação que vai ser desenhada assim, assim, assado. E aí entram os economistas do banco, entram os administradores do banco, para desenhar essa operação. Essa atividade, a pretensão de criminalizar essa atividade, desenho de uma operação, é criminalização pura e simples, criminalização de ato de ofício. Né? E qual é a maior prova disso? A maior prova disso é que, se vocês, por exemplo, tiverem, em algum momento, o desprazer de ler a denúncia da Operação Bullish, vocês vão ver o seguinte: como que os crimes estão sendo imputados na denúncia da Operação Bullish? Os crimes estão sendo imputados a partir da assinatura de documentos oficiais do banco. Você lendo a denúncia, você vê claramente: eu estou acusando fulano de tal, beltrano de tal e ciclano de tal, pelo crime de gestão fraudulenta, porque ele assinou a IP número tal. Porque ele assinou a decisão de diretoria número tal, porque ele assinou o relatório interno número tal. Então, pega a prática do ato de ofício, pega a prática do ato do dia a dia de vocês e transforma isso em crime. Isso é a criminalização de ato de ofício. Por isso que a denúncia da Bullish ela tem que se socorrer de um tipo penal aberto, como é o caso do crime de gestão fraudulenta. Né, que é um tipo penal aberto, um tipo penal que dá para você colocar qualquer coisa dentro dele. Né? O que é gestão fraudulenta? Né? É um tipo inconstitucional, rigorosamente, que desrespeita o princípio da legalidade estrita, desrespeita o princípio da reserva legal. Né? É muito difícil você definir o que seja, na prática, o crime de gestão fraudulenta. E aí o que o procurador da Bullish vem dizer? O que o Ministério Público Federal vem dizer, melhor dizendo, né? Para eu não personalizar a minha crítica, embora ele seja merecedor dela. Ele vem dizer o seguinte: eles praticaram crimes na medida em que eles assinaram documentos. É isso. Não tem ato criminoso atribuído. O ato que é atribuído, que é transformado em crime, é o ato de ofício. Qual que é o ato de ofício? A assinatura de documento. E a maior prova de que a Operação Bullish resulta da criminalização de atos de ofício é a circunstância de que todas as operações de equity relativas à JBS foram criminalizadas. Todas, sem exceção. Todas, absolutamente todas. Essa é a maior prova de que isso de que isso aqui é um instrumento, de que essa ação é uma espécie de um instrumento de luta política. Porque eu até veria com um pouco mais de seriedade uma ação penal que analisasse calmamente e de maneira isenta, neutra, imparcial, porque sim, né, gente, embora a gente esteja vivendo esse momento delicado da República, é bom lembrar que procuradores da República, membros do Ministério Público, também estão adstritos ao princípio da imparcialidade. Eles também devem analisar um material que contém ali supostamente indícios de crimes com um olhar imparcial. Não é porque ele é procurador da República tem que acusar tudo e todos a qualquer custo, não. Ele está adstrito, sim, ao princípio da imparcialidade. É porque, nesse momento no Brasil, a gente está discutindo se juiz precisa ser imparcial, né? E aí esquecemos de discutir se o Ministério Público não precisa ser imparcial também. Precisa, sim. É dever do Ministério Público ser imparcial. Ele não é um acusador, é um livre acusador, né? De maneira nenhuma. Ele é um agente público, né? Ele recebe salário, ele recebe os proventos dele, ele vem de recursos públicos. Então ele está adstrito, sim, ao princípio da imparcialidade. Mas a gente não está debatendo isso nesse momento porque está sendo atropelado pelos fatos.
Mas é preciso ter isso em mente. Ele precisa ter um olhar imparcial sobre o material de prova que ele está analisando. E qual é a evidência que a gente tem de que isso não aconteceu na Operação Bullish? A evidência que a gente tem é justamente essa, de que todas as operações foram criminalizadas. Eu respeitaria, de certa forma, uma denúncia que tivesse analisado todas as operações de equity, da JBS, e tivesse criminalizado uma ou outra, um ou outro ato, ou 2, ou 3, ou até 4 atos, mas não criminalizar tudo. Né? Esse esforço acusatório que pegou absolutamente todos os atos dos técnicos do banco relativos às operações de equity em favor da JBS, denota claramente a utilização dessa ação penal como instrumento de luta política, como uma tentativa de criminalizar uma opção política e não irregularidades propriamente ditas. Né? E nesse esforço a gente observa que vários trechos da denúncia eles beiram pitoresco. Para vocês terem uma ideia, só para ficar num exemplo que mais facilmente vem na minha cabeça, né? Os crimes que são imputados são de organização criminosa, veja só, como se os técnicos do banco fossem uma quadrilha, né? Os crimes de prevaricação financeira e o crime de gestão fraudulenta. Vocês sabem qual que é um ato de gestão fraudulenta que eles imputam aos técnicos do banco? A circunstância de o banco haver alterado o estatuto da BNDES-Par para que a operação de Pilgrims, porque uma das coisas da operação de Pilgrims previa a possibilidade, enfim, eventual, de haver um investimento em BDRs, né, nos Estados Unidos. Só que, originalmente, a normativa do banco não permitia isso. Né? E aí, como a normativa do banco não permitia isso, o que o banco fez? Bom, temos que mudar a normativa, né? Já que a gente quer fazer uma coisa que a nossa normativa não permite, a gente tem que mudar a normativa. Então, o estatuto da BNDES-Par foi alterado num ponto lá específico para permitir esse tipo de investimento, antes da operação. Né? Essa alteração aconteceu antes da operação. Uma alteração que tramitou de forma absolutamente lícita e regular dentro do banco, veio lá do corpo técnico, todos os pareceres, todos os relatórios, a IP, foi submetida à diretoria e a diretoria aprovou. Isso, segundo a acusação, é uma evidência de fraude. Haver alterado o estatuto da BNDES-Par para que o banco comportasse investimentos em BDRs foi apontado pelo Ministério Público Federal como uma atividade fraudulenta. Gente, quem foi o professor de direito penal dessa pessoa? Que não sabe o que é o conceito de fraude. Pelo amor de Deus, fraude é ardil. Fraude é alguma coisa que você faz escondida. Fraude é alguma coisa que você faz para o outro não ver que você está fazendo. Né? O crime de fraude, por excelência, é o estelionato. Né? O estelionato. Onde que tem fraude numa galera que recebe uma demanda da diretoria, analisa aquela demanda, fala, olha, isso aqui não dá para fazer porque a normativa do banco não permite. Vê qual o ponto da normativa que não permite, altera a normativa licitamente e depois submete aquela alteração à diretoria e aprova aquela operação. O que foi feito por baixo dos panos? Cadê o ardil? Cadê a enganosidade? Isso ou é ignorância ou é má fé. Chamar um ato desse de fraude ou é ignorância ou é má fé. Né? E eu poderia aqui me estender ao longo de toda a tarde com todos os exemplos, com vários outros exemplos constantes da denúncia que evidenciam esse despreparo dos órgãos de controle, esse desconhecimento da dinâmica do mercado de capital, esse desconhecimento da dinâmica própria do banco, que produziu essa aberração de mais de 300 páginas, que atormenta vidas, que paralisa a atividade do banco, que compromete a capacidade do banco de exercer a sua função de agência de fomento da economia brasileira, e por aí vai. Isso tudo por quê? Porque o Ministério Público Federal não entende, não quer entender. Né? E eu até compreendo que ele não entenda a dinâmica própria do banco. Eu até compreendo, apesar de aceitar com muita dificuldade, que ele não compreenda a dinâmica própria do mercado de capital. Né? Eu aceito isso com dificuldade, porque eu também não compreendia antes de assumir esse tipo de causa. Né? Mas fui lá, estudei, aprendi, e aí temos condição de trabalhar isso. Ele poderia ter feito isso também. Né? Então eu compreendo, apesar de aceitar com dificuldade. Mas eu não compreendo que o Procurador da República, aprovado num concurso público, desconheça o conceito jurídico penal de fraude. Isso é incompreensível. Entende? E é desse tipo de coisa
que vocês estão sendo vítimas nesse momento. E aí, para concluir, tem um trecho da denúncia que é muito indiciário disso que eu estou falando, né? Como eu falei para vocês. Não sei se vocês sabem, mas quando a busca e apreensão foi autorizada pelo juiz, as condições coercitivas foram autorizadas pelo juiz, havia a suspeita por parte das agências de controle de que os empregados do banco, na medida em que eles eram indicados como conselheiros das empresas investidas, eles recebiam jetons para isso, né? Essa era a hipótese original da acusação. Tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público Federal suspeitavam de que era dessa forma que os técnicos do banco eram remunerados pelas irregularidades que eles praticavam, né? Os técnicos vinham aqui, produziam operações irregulares. Para quê? Porque ele tinha assento lá no conselho da JBS, e aí esse assento daria a ele o direito a receber ali por mês 12, 15, 20 mil reais, e aquela seria, digamos, a remuneração dele pela irregularidade que ele praticou. Essa hipótese construiu a acusação original. E aí as condições coercitivas e as buscas e apreensões foram autorizadas um pouco em cima desse argumento. Eis que, às 7 horas da manhã do dia das condições coercitivas, os delegados de Polícia Federal são surpreendidos com a notícia, comprovada documentalmente, de que empregados do BNDES que têm assento em conselhos de empresas investidas não recebem nada por isso. Trabalham de graça. E aí deu uma bugada no raciocínio deles. Trabalham de graça? Então eles praticaram essas irregularidades sem receber dinheiro nenhum? Gente, e era só a Polícia Federal ter oficiado o banco antes de praticar aquela violência para saber que os técnicos do banco não recebem dinheiro para estar em assentos de empresas investidas, de conselhos de administração de empresas investidas. Bastaria um ofício, bastaria um telefonema. Bastaria um telefonema. Podia a Polícia Federal ligar para cá, pode falar para o jurídico. Aqui, tem uma suspeita. Tem sentido isso aqui? É isso mesmo? Eles recebem? Eu diria que não. E mandaria o documento, mandaria a norma. Né? Vocês são vedados, expressamente vedados de receber em função de ter presença. O representante do BNDES é o único trouxa daquele conselho que não recebe para estar ali. Né? Todos os outros recebem, mas o representante do BNDES não recebe. Né? Não recebe por norma do banco. Né? Não recebe. Pronto, acabou. Trabalho de graça. Né? Porque o banco decidiu isso. Então, cadê essa hipótese? Né? Então, quer dizer, desde o início da investigação, desde as primeiras horas da manhã daquele dia fatídico, o dia da condição, acho que foi 12 de maio, né, se não me engano, desde as primeiras horas daquele dia, eles perceberam que não há como sustentar que os técnicos do BNDES receberam dinheiro para praticar operações irregulares. Né? Desde aqueles primeiros dias, desde aquelas primeiras horas, isso foi concluído. Né? E aí, como não havia isso, eles construíram uma acusação em que os técnicos do BNDES não receberam benefício nenhum. Então é uma acusação absolutamente capenga, porque a denúncia, ela divide os grupos de denunciados em 4 núcleos. O núcleo empresarial. Quem é o núcleo empresarial? São os donos das empresas que, em tese, se beneficiaram com os investimentos. O núcleo intermediário e captador, que é quem? Que são os lobistas, que receberam propinas para aproximar os empresários dos ministros, enfim, dos políticos. O núcleo político, que são quem? Que é o Guido Mantega, enfim, que são aquelas pessoas ali que tinham como definir a política, que tinham como orientar que o banco agisse neste ou naquele sentido. E por fim, o núcleo técnico. E aí, qual é o benefício do núcleo técnico, segundo a denúncia? Nenhum. Nenhum. Segundo a denúncia, o núcleo técnico praticou operações irregulares por mero diletantismo. Praticou de bobeira. Praticou porque quis praticar. Praticou porque não devia gostar do Estado brasileiro. Praticou porque não tinha amor por suas carreiras. Praticou porque estão aqui de sacanagem, com o perdão da expressão. É essa a hipótese. É essa a hipótese, porque a hipótese cogita que os técnicos do banco deferiram operações milionárias, operações irregulares milionárias, sem receber nada por isso. Os políticos receberam, os lobistas receberam, os empresários receberam. E os técnicos do banco? Nada. Nada. Bom, concluindo agora definitivamente, eu listei aqui algo que eu chamei de medidas preventivas, né, que ssão providências que eu acho que podem ser adotadas pelo corpo técnico do banco na perspectiva de evitar novas operações bullish. Eu nem sei, enfim, são medidas que eu desenhei um pouco em função da minha experiência, né, na condução desse caso. Então, a primeira delas,
Sempre que vocês forem realizar apurações internas, né, sobre supostas irregularidades, sobre essas operações supostamente irregulares, é muito importante que essas apurações sejam didáticas, porque essas operações elas são sempre publicizadas. Como vocês são um banco público, quase todos, praticamente, os documentos que vocês produzem aqui podem ser acessados por via lei de acesso à informação e podem ser acessados por requisição do Ministério Público ou da própria polícia. Então é importante que essas apurações sejam sempre escritas, esses relatórios sejam sempre escritos com essa cabeça. Quem vai ler isso aqui é um sujeito que sequer domina o conceito jurídico penal de fraude. Eu preciso explicar para ele o que é ágio, eu preciso explicar para ele o que é ação, eu preciso explicar para ele o que é debênture conversível. Porque ele não sabe o que é isso. Eu preciso explicar isso para ele. Então entendam isso quando vocês forem escrever apurações internas, né? Além disso, sempre que vocês forem produzir documentos internos, é muito importante que vocês produzam esses documentos, ainda que esses documentos originalmente sirvam apenas para subsidiar o processo interno de tomada de decisão, é preciso, a partir de agora, que esses documentos sejam escritos na perspectiva de que eles poderão ser usados como evidências por agências de controle. Evidências de prática de crimes por agências de controle no futuro. Então não adianta escrever aquela IP sucinta, objetiva, de dar, clara, né? Mas clara para um economista, clara para um administrador, clara para alguém que tem uma carreira no banco, né? Mas que não é tão clara assim para uma pessoa leiga, ou para uma pessoa que sequer domina o conceito jurídico penal de fraude. Então você tem que ter isso sempre em mente, né? Sempre assim, a coletivização das decisões, né? Essa também é uma medida importante, a tentativa de diluir responsabilidades, que é uma coisa que, de certa forma, o banco eu sei que já implementa, né? Mas é importante tentar fazer isso cada vez mais. A coletivização do processo de tomada de decisão, a coletivização no processo de produção de documentos, é algo que sempre milita a nosso favor, né? Primeiro porque quanto mais gente envolvida tem na produção daquele documento, quanto mais gente envolvida tem na produção da tomada daquela decisão, no processo de tomada daquela decisão, mais difícil é a imputação de crime, né? Porque você tem que imputar crime para todo mundo. Então tem que identificar irregularidade atribuível a todo mundo, né? Então, coletivizar esses processos, talvez seja uma medida importante em termos de compliance. Bom, eu fico por aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade e me colocando aqui absolutamente à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e esclarecer qualquer questionamento que vocês tenham sobre esse tema. Muito obrigado.